Boa noite, pessoal. Sou Ravena e curso o segundo ano azul do curso de Psicologia da Faculdade Paraíso do Ceará. Me chamo Júlia, também sou integrante do curso de Psicologia. Estamos aqui para apresentar um trabalho do Projeto Integrador de Psicologia e Políticas Públicas. Escolhemos como tema a atuação da psicologia nas políticas de saúde mental, tendo em vista a relevância da atuação do psicólogo nessa política pública. Desde que a profissão da psicologia foi regularizada no Brasil, ela vem passando por mudanças. Aparece como clínica, educacional, institucional, políticas públicas, enfim. Podemos falar que ela é ampla e, quanto às políticas públicas, fizemos referência aos Centros de Atenção Psicossocial. O CAPS tem responsabilidades que ajudam várias outras instâncias no que tange à sua intersetorialidade. Ele participa no combate de modelos assistencialistas e internações, que, segundo Cantelli, Arpini e Roso, 2012, contribui para a reabilitação social de portadores de sofrimentos mentais, buscando incluir em seu campo as intervenções de esfera do trabalho, direito, moradia, lazer e a cultura. Quanto à prática do profissional da psicologia no CAPS, o psicólogo vai quebrar a base individualista, preocupando-se com práticas que viabilizem as demandas, vai contribuir para a reabilitação social do paciente, promover discussões, cuidado individual e coletivo no contexto terapêutico, dar suporte à família do paciente também, caso necessário, são parâmetros compartilhados com a rede, com a categoria do psicólogo, para o processo sólido do fazer psicológico. O objetivo geral foi investigar os desafios no exercício profissional de psicólogos e psicólogas no Centro de Atenção Psicossocial. Objetivos específicos foram identificar a relevância da intersetorialidade para a atuação de psicólogo no CAPS, compreender as demandas que chegam para os profissionais de psicologia, identificar o que fazem numa semana típica de trabalho e verificar as dificuldades enfrentadas para atuarem profissionalmente no CAPS. Este estudo é de cunho qualitativo e tem como técnica de coleta de dados a entrevista semi-estruturada. Foi fundamentado de forma que não prejudique o participante. A partir de conselhos éticos, a pesquisa foi realizada com um profissional de psicologia que atua no CAPS do interior do Ceará. Optamos por não revelar o município, uma vez que só há um único CAPS no município em questão. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semi-estruturada online, realizada por videochamada pelo aplicativo do WhatsApp. Os dados obtidos na entrevista foram analisados por meio da análise de conteúdo. Dessa forma, a coleta de dados desse trabalho deu-se por meio de entrevistas semi-estruturadas com cerca de 2 horas de duração, coletadas mediante o uso de áudios que posteriormente foram transcritos e selecionados. Resultados e discussão. O estudo foi realizado com um profissional de psicologia formado há 7 anos, que trabalha há mais de 3 anos no CAPS tipo 1 de uma cidade do interior do Cariri cearense. O participante do estudo foi questionado acerca das demandas que predominam. A partir de sua fala, emergiu a categoria todo tipo de demanda. Tal categoria empírica revela que, por ser o único CAPS do município, chegam demandas que não são da alçada da política em questão. O depoimento a seguir deixa mais claro essa questão. Esse é o único CAPS que tem aqui. Tudo que for de demanda que chegar, a gente está aqui de portas abertas para acolher e fazer os devidos encaminhamentos se necessário. Então a gente recebe álcool e droga, a gente recebe casos infantis, a gente recebe idoso, a gente recebe pessoas com deficiência. Diariamente nós recebemos pacientes em surto. Muitas vezes a gente tem que dar um suporte para a família. É lógico que tem os serviços, que a gente faz encaminhamento, mas a gente está sempre aqui, para atender a família. Então, se for um caso de negligência, violência, seja lá do que for. No que cerne ao contexto de classificação dos CAPs, eles têm como propósito de estruturação a divisão, para que as demandas sejam atendidas. O estudo de Bernard e Canan, 2015, retrata 5 modalidades de CAPs, classificadas em CAPs 1, 2, 3, CAPC e CAPS-AD, diferenciando-se pela complexidade e dimensão populacional. Segundo Ferreira et al., 2016, página 82, os CAPs devem obedecer à exigência da diversidade profissional e cada tipo de centro de atenção psicossocial tem suas próprias características quanto aos tipos e à quantidade de profissionais. Dessa forma, o CAPC é destinado ao atendimento de crianças e adolescentes e o CAPS-AD voltado para os cuidados com cidadãos em situações de vulnerabilidade relacionados a transtornos decorrentes de substâncias psicoativas como álcool e drogas. Nesse contexto, a participante do evidenciou que, no CAPS tipo 1, local onde atua, é perceptível o atendimento de demandas que deveriam ser acolhidas em CAPs específicos. Diante da temática prática profissional na semana típica de trabalho, os dados empíricos oriundos da entrevista revelaram as categorias atendimento psicológico individual e atendimento psicológico em grupo. A categoria atendimento psicológico individual denota que predomina na prática da profissional em questão escutas psicológicas e psicoterapias uma vez por mês, decorrente de uma demanda
demanda reprimida. O depoimento abaixo apresenta como essa questão é percebida pela entrevistada. O meu trabalho, ele funciona mais como um plantão psicológico, porque a demanda é gigantesca. E eu sou a única psicóloga aqui do CAPS e é muita gente, né? Então é todos os dias o CAPS está sempre bem lotado, né? Então por que plantão psicológico? Porque eu não posso fazer aquela psicoterapia semanal com os pacientes por conta do número, né? Que é muito alto. Então essas psicoterapias acabam acontecendo uma vez por mês, enfim. E aí eu considero mais um plantão psicológico por isso. A categoria atendimento psicológico em grupo revelou que os pacientes internos são reunidos em grupos para trabalhar temas específicos como depressão. Segundo o depoimento do participante, tal medida justifica-se como uma forma de fazer com que eles possam trocar experiências. De acordo com Belenzani, Coutinho e Chaveiro, 2010, é relevante que se trabalhe práticas grupais em um CAPS, visto que historicamente a psicologia tende a sempre focalizar suas atuações profissionais no individualizante, em um modelo hospitalizado que muitas vezes não vê o indivíduo em todos os seus aspectos biopsicossociais. E cabe à psicologia o papel de mudar essa realidade. E a prática em grupo é uma das formas de trabalhar as questões sociais dos sujeitos envolvidos. Com relação à prática diária do profissional de psicologia no CAPS tipo 1, na compreensão de que esse espaço de atenção psicossocial é amplo em seus atendimentos, cabe salientar a colocação da participante acerca da distribuição da sua rotina e exercício profissional para acompanhamento do projeto terapêutico. Eu atendo aqui de segunda a sexta, é horário corrido, então a gente não tem horário de almoço. A gente chega de 8 e ficamos até as 2 da tarde. Os dias são divididos, segunda, terça e quarta, um exemplo, a gente está aqui para receber a demanda externa e quinta e sexta, a demanda interna. A demanda externa é a população que chega para buscar atendimento, tanto psicológico como atendimento psiquiátrico também. E o atendimento interno são os pacientes que ficam semi-intensivos de 8 até 2 da tarde, que são pacientes que apresentam tanto transtornos intelectuais como transtornos mentais. E aí a minha intervenção, de segunda, terça e quarta, eu estou para atender. Como foi proposto por Ferreira et al. 2016, para o melhor cuidado dos CAPS acolhem de acordo com a necessidade dos pacientes locais. Esse atendimento pode ser diversificado, variando entre individual, coletivo, familiar, intensivo, semi-intensivo e não intensivo. A partir da entrevista realizada por nós, ficou nítido que no Centro de Atenção Psicossocial, o bom relacionamento com a rede e a comunicação intersetorial são essenciais para o exercício profissional do psicólogo. Posto isso, o participante em questão afirmou: a gente está sempre buscando se ajudar, em prol de um único objetivo, que é acolher de forma adequada os pacientes. E sempre que a gente precisa, e a gente está sempre precisando, a gente aciona o CREAS e o CRAS, né? Eu conto muito com as psicólogas de lá. Eu tenho contato de todas, conversamos bastante. Temos um vínculo muito bacana. E além da troca de experiência, conhecimento, a gente está sempre buscando dar um jeitinho, né? Se eu preciso de uma psicóloga do CRAS, eu encaminho um paciente do mesmo jeito, vice-versa. A gente tem uma comunicação bastante ativa e isso é muito importante. A intersetorialidade como mecanismo de aproximação de instituições distintas é essencial no cenário de políticas públicas voltadas à saúde como um todo e especificamente no CAPS. De acordo com Paula, Palha e Protti 2004, é a intersetorialidade cuja potência confere aos profissionais da saúde novas possibilidades de prestar uma assistência mais integral e de forma resolutiva, incrementando novas visões paradigmáticas a esses profissionais. A promoção da saúde centrada na qualidade de vida passa assim a ser desenvolvida com a centralidade no usuário e no envolvimento ativo no processo de educação em saúde para o autocuidado. Dessa forma, a intersetorialidade, como esse conjunto benéfico para o conjunto de atuantes no eixo da saúde, de acordo com a entrevistada, é também em prol de um único objetivo: acolher de forma adequada aos pacientes. Verifica-se, portanto, que, de acordo com a participante do estudo, o fazer psicológico é característico por um conjunto de aplicações voltadas à saúde mental, no que tange o cenário da política pública em questão. Tais procedimentos, ainda que exercidos com estrutura e intersetorialidade, possuem desafios no que tange o atendimento de pacientes com sofrimentos psíquicos, tendo em vista as demandas que chegam ao CAPS mencionado, algumas características da alçada de outras políticas de saúde mental. Nesse mesmo contexto, ficou notório que o CAPS tipo 1, em algumas regiões específicas, é responsável por atendimentos que vão além da proposta. Alguns pacientes não são destinados aos CAPS específicos, gerando um acúmulo de pacientes. Mesmo com poucos participantes, o estudo se fez eficiente. Trouxe a importância do fazer psicológico, assim como também suas dificuldades. Os resultados mostraram que a política de saúde mental traz consigo um trabalho humanizado por meio do exercício do psicólogo e psicóloga, mas em contrapartida, suas dificuldades quanto à efetividade do papel acabam angustiando esse profissional, que não consegue dar suporte aos seus pacientes.
Essa pesquisa mostrou a importância do psicólogo no contexto da saúde mental e seus desafios na rotina do cuidado e processo terapêutico nos centros de atenção psicossocial no interior da região do Cariri cearense, onde, embora o alto índice de demanda reduza o atendimento estrutural de todos os beneficiários, tanto suas estratégias de atuação quanto a política pública possibilitam um espaço de socialização e autonomia dos usuários. Por fim, como mencionado pela participante do estudo, o conhecimento é muito importante e, mais do que esse conhecimento, precisa ser humano. O ser humano é justamente isso: é acolher, é ter empatia, é ser altruísta.